Programa O Equilíbrio do Universo com Deva Jesuede. Apresentação André Dias. Palestra Sair da Matrix Central. O bem e o inverso ao bem são formas antagônicas de pensar, agir e reagir na vida, que é determinado pela dimensão de onde o ser está e com o avanço o ser alcançou em suas interações, que determinará que caminho irá tomar, o caminho do bem ou o caminho do inverso ao bem. O tema deste podcast é Sair da Matrix ou da Central, onde faremos também uma reflexão sobre o filme, como deixar de ser controlado pelos controladores da Matrix. Eu sou Deva Jesuede e esse é o programa O Equilíbrio do Universo. Os Pactos. Ao alcançar a intelectualidade, o ser é incentivado a fazer alianças com outros seres para poder avançar. Uma forma de troca no uso das matérias que possuem, onde dividem as consequências desse uso nos benefícios e nos compromissos. Falei sobre as alianças de benefícios mútuos, pois quando o ser intelectualizado chega à terceira dimensão, são abordados por seres de uma camada acima, onde propõem alianças de benefícios mútuos com seu eu superior, que está na quarta dimensão, ou são firmados por seus mentores e esses que controlam os orbes e os missionários para que tenham acesso a informações, a energias e a habilidades no cumprir de suas missões no planeta em que estão. Precisam de se submeter a tais artifícios. Esses seres, ao trocarem informações, lhes contam as verdades que possuem, pois só ela pode ser passada. Eles têm restrições de passar algumas informações, pois todo informante ou todo canalizador possui restrições que são de acordo com suas missões, seus méritos, de seus mentores e as de seu público-alvo. Por serem providos de uma percepção vibracional, eles sabem que tipo de informações podem passar para aquele que aqui chegam. Então, ele usa de artimanhas, contando a verdade, mas utilizando a forma inversa, como no filme Matrix, onde Neo faz coisas falhas e é o escolhido, assim como a maioria dos super-heróis que antigamente eram pessoas éticas, hoje inventaram um anti-herói, um indivíduo que se utiliza de ações menos éticas para promover o bem, basicamente ser como o Robin Hood, que tirava dos ricos para dar aos pobres. Em relação aos missionários, isso até funciona como um disfarce para os ocultar de seu verdadeiro propósito. Bom, mas aí vem alguém e diz, e acredita que o amor pode resolver tudo. Pensando desse jeito, pelo que tenho aprendido, é ir inversamente aos antagônicos pensamentos daqueles do lado inverso ao amor. Então, entra-se na mesma competição do sistema de vida, dos controladores da Matrix. Esses controladores sabem o momento que alguém está se posicionando de um lado, pois sua percepção é vibração, e que emitem uma onda de frequência onde ela atinge o ser em interação, coleta as informações dele e retorna ao emissor, sabendo ele de quase tudo da vida do ser. Por isso, nesse vídeo, vamos fazer uma reflexão sobre o tema, analisando o filme Matrix, pois assim como médiuns espíritas, profetas, cristãos, canonizadores ufológicos, predestinadores, pais de santos, gurus e outros que se conectam com entidades físicas e extrafísicas, recebendo dele informações, também outras pessoas que são profissionais, como os da ciência, das artes, da medicina, da política, recebem inspirações e intuições desses seres, pois essa habilidade é inerente ao ser, que são todos os conhecidos como iguais perante o universo, pois seria como um sexto sentido, o sentido da vibração, que ficou cada vez menor com o adensamento dos seres na terceira dimensão.
pois ao adaptar-se com as matérias mais densas, gerou outros sentidos, mas suprimiu o sentido da vibração, que lhes dá o contato com os seres extrafísicos. Ele causou o esquecimento das memórias de vidas passadas, coisa essa que é mais abordada no livro O Equilíbrio da Singularidade 1 e no livro Polissofia 1, componente dos livros avançados de 2020. Referências literárias. Na Bíblia, mais especificamente no Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo 5, verso 19, é dito que o mundo jaz naquele que produz universalidades. Já alguns espiritualistas dizem que os Anunnakis controlam o ser humano da superfície da terra seca, ou seja, existe uma forma de controle e que todos os meios, todas as instituições, tanto religiosas, de educação, de governos, até mesmo os espiritualistas, livres pensadores ou de alguma filosofia de vida, são controlados para fazerem o que os controladores querem. Mas como assim? Como podem controlar até aqueles que se entendem estarem sendo guiados numa obra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, e que estes só fazem o bem? Onde está Deus que deixa isso acontecer? Bom, essas palavras são do próprio Cristo de Deus, que aqui veio na Terra e foi tirado da vida pelo humano, certo? Nada disso. Quem tirou a vida de Jesus foi o próprio Deus. Assim está escrito na Bíblia, porque esse Deus que aqui está reinando é o Deus Senhor, que assumiu o título de Deus Javé dos judeus no lugar do Deus Senhor Anunnaki Enlil, e de seu irmão Deus Pai Enki, que criou o ser humano, dito no livro perdido de Enki, da série de livros das Crônicas da Terra, que são traduções das tabuletas de argilas sumérias, traduzidas e escritas por Zacarias Sitchin. No livro do Evangelho de João, Jesus fala sobre o Deus Senhor dos exércitos de Israel e sobre o Deus Pai, sendo por isso que foi conduzido à cruz. No livro de Gênesis é demonstrado a participação no primeiro capítulo de um Deus Pai e o segundo capítulo um Deus Senhor. Isso é abordado no livro A Polissofia 1 de 2020, coisa que já foi sintetizada no segundo livro de 2018, O Equilíbrio das Forças do Universo. Uma parte desse texto dita por Jesus em João 16, 25. Vos disse tudo isso de forma figurada, mas é chegada a hora que vos falarei do Pai com mais clareza, e revela a existência de um Pai celestial, de dois deuses distintos, um que chama de Pai e outro que chama de Deus, onde diz: vós creste que vim de Deus. João 16, 27. Mas eu vim do Pai e para ele vou. João 16, 28. Como já citei no texto que diz: o mundo jaz naquele que produz universalidades, mas em outro livro deste mesmo apóstolo João, o livro de Apocalipse, fala daqueles que ficarão isentos de serem afetados por isso. Há de se entender que, como o mundo todo está sob o poder da serpente do Éden, estar ligado a um lado da competição é estar sendo controlado, pois é isso que os controladores querem, de fazer estar distraído com a competição para deixar de lado o propósito da existência. Perceba o que diz no Evangelho de João, capítulo 5, verso 4. O que é nascido de Deus ganha o mundo pela fé. Ora, digo eu, quando há uma competição, um ganha e o outro deixa de ganhar, certo? Quem deixa de ganhar e quem ganha estão participando de uma competição, sendo um do lado do dito bem e o outro é entendido como do lado do inverso ao bem. Então, quem deixa de ganhar? É o próximo dito por Jesus no Evangelho de João, capítulo 22, no verso 39.
que é o mais correto, é amar ao próximo como a ti mesmo. E no Evangelho de Mateus, capítulo 5, no verso 20, nos versos 43 e 44, que é o mais correto, amar aos vossos inversos de amigos, orar por ele e dizer aos outros coisas boas sobre eles. Percebam onde todo humano foi incluído, numa competição, pois em tudo que existe no sistema de vida na Terra tem competição. Para estudar, os alunos competem entre si para conseguir a melhor vaga, o melhor local de ensino. Para trabalhar, os proponentes competem numa seleção onde só alguns passam. E assim é em todas as demais áreas da vida, no esporte para formar uma família, nos grupos sociais, são passados nos filmes, nas séries, nas novelas, nos desenhos animados, nas HQs, nos games, em tudo que ele aprende a competir com o outro, com o próximo. Então, a competição do lado do bem e do inverso ao bem faz com que o humano entre em uma competição com aquele que seria a chave de sua dita salvação, o próximo, ou como costumo chamar, ao seu igual. Analisando o filme Matrix 1, Matrix, o Despertar. Para quem ainda falta ver esse filme, Matrix, aviso que este vídeo está repleto de spoiler, ou seja, com informações dos acontecimentos do filme. Esse filme mostra um jovem de nome Anderson que fica sabendo sobre Morpheus, suas ideias sobre a realidade do mundo, e em sua busca acaba sendo abordado por agentes federais que lhe dão duas escolhas: entregar Morfeu ou ser detido por ações suas fora de ética na internet, onde tinha um alter ego de nome Neo. Depois de ser conduzido a uma sala para interrogatório, acorda em casa e entende o ocorrido como se fosse um sonho. Vai ao encontro do grupo de Morpheus, onde lhes dão outras duas escolhas: se submeter ao processo de retirada de um chip dentro de si ou acordar em casa entendendo tudo como se fosse um sonho. Ao retirarem o chip de si, percebe que tudo era real. Conhecendo os personagens. Anderson ou Neo, aquilo que eu tinha falado antes, um jovem que usa de artifícios fora de ética, sendo procurado pela justiça por delitos cometidos na internet, que está totalmente inverso ao sistema de vida. Esse que, ao invés de utilizar meios honestos e éticos para ser exemplo do bem que quer ver no mundo, se utiliza de outros meios para fazer o bem, e é esse que é o escolhido, que é o tipo que é tido como o salvador do mundo, tipo de Jesus. Voltando à nossa realidade, pode-se perceber por esse lado a perspicácia dos seres controladores da Matrix, onde estão todos no mundo de hoje, que passam a verdade através do filme, mas a alteram, querendo que o humano entenda o Salvador do mundo como sendo um anti-herói, que se utiliza de meios inversos para promover a paz. A minha paz vos dou, distinto de como o mundo a dá, disse Jesus. Ou seja, passa uma ideia de que, para se saber a verdade, a pessoa tem que utilizar de atos fora de ética para obter êxito. Morpheus é um ser que vive em uma outra realidade, que no caso do humano podemos entendê-lo como sendo um mentor ou ele, o seu eu superior. Neo sendo instruído por seu eu superior num despertar espiritual. Os agentes. Podemos entendê-los como sendo espíritos, intuições ou conselhos de pessoas induzidas, direcionadas por eles. Vemos que sempre há escolhas a serem feitas, assim como disse Jesus: se vier a mim, tome cada dia a sua cruz.
Quem vem a mim de maneira alguma, vinde a mim todos vós. A decisão é sua. O salvador de si mesmo é cada um. Pois se Jesus é o exemplo, ele mesmo se salvou. Pois é mais justo que todos façam suas escolhas e tomem seus próprios caminhos. Bom, é sobre isso que tenho falado em meus livros, seguindo com o filme. O que é Matrix? As escolhas. Anderson é abordado por agentes de Zion e é conduzido à presença de Morpheus. Morpheus diz que ele acredita no que vê, mas pensa estar sonhando. Fala sobre destino e Neo diz que acreditar em destino é entender que alguém controla a sua vida. Diz que ele veio procurá-lo por sentir que há algo fora da verdade no mundo. Explica que Matrix é o ambiente onde todos estão vivendo, que foi criado para deter a mente das pessoas, que ele faz pensar ser real para que deixe de saber a verdade. E a verdade é que todos são controlados por seres superiores que utilizam todo ser humano como sendo um gerador de energias. Eles dão duas escolhas: tomar a pílula azul e acordar em casa e crer que tudo aquilo passou de um sonho, ou tomar a pílula vermelha e saber o que é Matrix, sendo esse caminho isento de volta. Ele escolhe a pílula vermelha e sai do sonho da vida, saindo da Matrix e entrando em um outro ambiente de realidade. Acorda dentro de uma aeronave de nome Nabucodonosor. É conectado a uma máquina que os faz entrar novamente em Matrix. É conduzido à presença de um ser conhecido como Oráculo, que lhe pergunta se ele se sente ser o escolhido dito por Morpheus. Ele, ainda isento de certezas sobre tudo, o Oráculo lhe fala que terá que fazer uma escolha com respeito a Morpheus. No retorno, vê algo que diz ser um déjà vu, onde todos se apressam para retornar à nave, são interceptados e alguns são retirados da vida. Como havia dentre eles um informante dos agentes da Matrix, que retornou primeiro à nave, atinge com uma arma os outros dois que lá estavam e irá retirar a vida de todos que estão conectados e deitados em suas cadeiras. Porém, um dos que for atingido recobra a consciência e detém sua intenção. Neo e Trinity retornam, mas os agentes retiveram Morpheus e o interrogam para saber o local de Zion. Na nave, eles têm que fazer uma escolha: desligar o plug que conecta Morpheus à Matrix para que saia da vida e fique isento de revelar a localização de Zion. Explicações da segunda parte. Os agentes de Zion, pode-se entendê-los como os anjos, as pessoas enviadas por Deus, bons espíritos ou intuições que recebem ou auxiliando a encontrar as saídas para escapar dos problemas da vida, vivendo em um sonho. É um termo muito utilizado nesse filme, pois é como se a realidade por trás daquilo que se percebe pelos 5 sentidos fosse outra, que o sentido vibracional inerente a todos fica mais latente. Na realidade, quanto mais se utiliza das matérias densas, mais se distancia dessa percepção. Mas quanto mais se distancia do uso da matéria densa, dos prazeres exagerados, das diversões emotivas que geram energias que esses controladores querem, mais se recobra de coisas experienciadas em outras vidas, vindo a deixar de aceitar o rumo que o mundo está. Como dito por Jesus: conhecereis a verdade e ela vos libertará. A pílula azul é a ingestão por todos os 5 sentidos das coisas que o entretém, que serve para distraí-lo, aceitando o rumo da vida como ela é,
uma programação para aceitar e defender o sistema de vida cotidiano. A pílula vermelha é a busca por conhecimentos, que começa por conhecimentos externos, que o remete ao conhecer a si mesmo, e depois que se conhece, o conduz a despertar, a entender o rumo de outra forma, e o faz desejar e a tomar um novo rumo numa nova vida. Na realidade, o sentido das cores nesse filme estão invertidas, como eu as represento em meus livros, pois o vermelho é a cor da densidade, da emotividade, dos prazeres, e o azul é a cor da sutilidade, do conhecimento, da lógica, que como o ser já possui a emotividade, necessita de agregá-la à sutilidade, que o fará gerar em si o ser de equilíbrio, o equilíbrio da cor violeta. Os controladores. Assim como no filme Matrix, existem vários controladores na vida da Terra, cada um com os seus interesses, cada um deles querendo lhe oferecer benefícios que o dará facilidade para seguir na vida, é claro, no sistema de vida implantado para o deter, para que possam lhe controlar. Existe um Deus descendente dos Anunnaki, estes que criaram o humano, que são os que estão aqui há muito tempo. Existem outros seres também criados pelos Anunnaki, que criaram vários Greys e os homens formigas para atividades científicas, mas existem outras raças que têm autorização para descer na Terra por várias atividades. Algumas estão em estágios mais sutis da terceira dimensão. O despertar cósmico. Neo escolhe retornar e salvar Morpheus. Trinity vai com ele, entra no prédio e depois com um helicóptero conseguem fazer Morpheus se soltar. Em cima do prédio, Neo, vendo que Trinity irá cair com um helicóptero, decide segurar a corda e ela é salva. Então percebem que ele é mesmo escolhido. Na fuga encontram o principal dos agentes, o agente Smith. Trinity retorna. Na hora que Neo irá retornar, o agente Smith aparece. Neo agora, mais confiante, ao invés de correr, para e o enfrenta braçalmente, e supera, e corre para achar um telefone que lhe dará acesso à saída Matrix, e retornar à nave. Neo corre, mas num prédio é alcançado por Smith, que atira nele e ele sai do corpo físico, caindo ao chão. Estando os três agentes próximos, dois deles verificam que ele saiu da vida, mas levanta-se e os agentes atiram nele. Ele para as balas no ar, intercepta e absorve o agente Smith. Zion, que na realidade é Sião em inglês, é um local de refúgio na Terra, onde os seguidores do Cristo estarão vivendo em uma nova forma de vida, distinto do sistema de vida na Terra. No filme se vê como sendo um local onde se faz de tudo como no sistema de vida, mas é lógico pensar que se a pessoa deseja escapar ou ser oculto das forças controladoras da Matrix, daqueles que percebem o cheiro da fobia e se alimentam das energias exacerbadas emitidas quando se extrapolam em sentimentos e sensações geradas pela máquina corporal, então certamente essas pessoas buscarão algo para se distanciar da materialidade e se aproximar da espiritualidade. Neo o enfrenta braçalmente. Percebam que no filme Neo luta com Smith, mas é apenas para satisfazer o desejo dos espectadores. Mas o humano foi primeiramente conduzido a apreciarem o amor na era do romanticismo, mas depois foi preferindo coisas de maior emoção, de maior impacto ao coração, aos sentimentos, sendo que hoje em dia
Um filme, uma série, tem que ter força bruta, quebra e sangue, pois isso já se tornou uma necessidade dentro dele. Mas na realidade, os seres que promovem a harmonia dos seres se esquivam de promover qualquer ato inverso ao próximo, sendo ele amigo ou tenha se posicionado como inverso de amigo. Neo se mostra mais confiante. Depois de conhecer-se a si mesmo, com o seu despertar estando quase completo, você fica mais confiante, mais seguro e menos emotivo por estar em equilíbrio com o universo. Neo sai da vida e ressuscita. Isso lhe dá a ideia de Jesus, que foi à cruz, mas ressuscitou. Para os seres do equilíbrio, é como deixar o velho humano que vivia no sistema de mundo e inicia uma nova vida em outro ambiente. Resumo da lição. Bom, e onde então se posicionar? Pois existe apenas dois lados. Ou se fica do lado do bem ou do lado inverso, certo? Nada disso. Existe uma terceira opção, pois todos os sábios, os filósofos, mestres da ascensão que aqui vieram, ensinaram essa opção, que é estar neutro ao pensamento emotivo e à rigidez do pensamento lógico, estando com o pensar, o agir e o reagir de forma equilibrada entre essas duas formas de pensamento. Um dos textos que costumo citar está no livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 15 e 16, que diz: se és isento de ser frio ou quente, és morno, vomitar-te-ei da minha boca. O quente é aquele que está sempre ativo, onde requer o esforço físico, sendo esse o ser representante da emotividade, da terceira dimensão, que é emotiva. O frio é aquele que é inerte, um ser mais lógico, mais racional, sendo esse o ser representante da logicidade, que são os seres sutis, da quarta dimensão até a 11ª dimensão, que são seres lógicos. O ser morno, que ficou oculto na descrição bíblica, pois se faz oculto pelo equilíbrio, mas dá-se a ideia de sua existência, é o ser que já alcançou um certo equilíbrio, pois, como diz no livro O Equilíbrio das Forças do Universo de 2018, o equilíbrio te fará oculto como se uma nuvem estivesse encobrindo-o daquele que te procura, aquele mesmo que investiu sobre o Messias. E no livro Uno, Prólogo da Ascensão de 2019, diz: tudo na Terra tende ao equilíbrio. Repare nas leis naturais e nas leis artificiais produzidas pelo humano. Pois como as matérias do universo, que são as energias positivas e as energias inversas, elas são a base em que o universo foi criado, que interagem entre si, resultando numa harmonia entre elas, criando a energia neutra, que é o equilíbrio. Pode-se concluir assim que, para se deixar de estar competindo e ser oculto a esses dois lados da competição antagônica, o lado do bem e o lado do inverso ao bem, o mais correto, pense, é utilizar-se do equilíbrio em tudo, pois estando no meio com seu pensar, agir e reagir, o ser pensante ficará oculto às investidas de um dos dois lados. Pense nisso. Eu sou Devas Rissued, o que vive para sempre, equilíbrio e paz.